E aí, Futuro Inove debatendo, conversando sobre destinação de resíduos sólidos. Olha, o nosso convidado é o Vinícius Bruni, mestre especialista no assunto e que já nos brindou aí com várias dicas, várias sugestões a respeito deste tema que preocupa as nossas cidades. Vinícius, eu quero fazer 7 perguntas para você. Olha, vamos fazer o seguinte, eu quero que você responda para a gente o seguinte: qual é o cenário que nós temos hoje nas cidades brasileiras e paranaenses em relação aos resíduos sólidos? Primeira pergunta. Muito bem, mais uma vez, bom dia, estamos aqui. Queria agradecer ao Futuro Inove, a você, Nascimento, em especial, então ao Marcos Pessoa, que abriu essa oportunidade para conversarmos. Esse cenário agora, depois que passamos pela política, eu digo que no Paraná, na região sul, ela é boa no sentido da coleta. A coleta, condicionamento, coleta, a população obedece bem a algumas regras, obedece bem a algumas orientações que os municípios dão. Os municípios, Curitiba é privilegiada, não tem como deixar de elogiar a nossa cidade, mas à medida que você vai subindo, você tem problemas graves, tanto de coleta quanto de destinação. Isso é terrível. Existem números complicado. Você tem números dessa situação, que seria a segunda pergunta que eu tenho para você, né? Qual termos numéricos de cidades ou estatísticas, né? Quais são as bases numéricas que as pessoas sempre gostam de saber a respeito do problema do lixo no Brasil, no Paraná, nossa realidade, quanto cada pessoa gera de resíduos? Fique à vontade para... Olha, são números que a gente... Para você ter uma ideia, aqui no Paraná você tem 3,5 milhões de toneladas por ano de resíduo, né? A coleta dos serviços municipais do Estado, você tem 100% dos municípios já coletando. Então, você veja que legal que é. E 72% desses municípios realizam algum tipo de coleta na área rural. É uma informação boa para cá. Por que eu sei isso? Porque recentemente o Estado do Paraná fez um plano, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Então, esse é um documento importantíssimo para você saber onde você está. É o mapa do futuro, né? Sim. Como é que você vai planejar se você não sabe, né, para onde você vai se você não sabe nem onde você está? Então, uma coleta seletiva, nós temos 74% dos municípios realizam algum tipo de coleta seletiva, 65% dos municípios realizam triagem. Lembra que nós falamos daquela separação? Sim. Então, eu te dou números bastante fortes aqui do Paraná. Aquela corrente importante, né? Sim. E um item que não é muito bom é que 40% dos municípios destinam de forma inadequada. Preocupante, né? Fez tudo certo dentro de 3 steps do processo, mas no último, que é, a meu ver, o mais importante, que é a destinação final, a gente fica devendo. Fica devendo. E um conceito que eu quero agora pedir a tua ajuda, porque de forma equivocada interpretaram a política nacional, que disseram assim, que tem prazo para que a gente possa acabar com os lixões. Isso é um erro gravíssimo. O lixão é proibido. Há mais de 20, 30 anos, você não pode dispor de forma inadequada. O que diz é que a lei entra em vigor, a lei política nacional, a partir de 4 anos. E aí ela tem um artigo número 9, que fala sobre uma prioridade e fala sobre rejeitos. Rejeitos é tudo aquilo que não é aproveitado. É isto que não pode, o material que tem valor, lembra que nós conversamos no outro episódio, no nosso segundo encontro, se não me engano, você fez esse levantamento. Está indo um material rico para o aterro, né? E isto sim, esta era a intenção da política nacional, tirar esse material rico do aterro. É isto que não pode fazer, que a gente tinha que acabar. E não o lixão.
não teria que ter uma punição para prefeitos, para prefeituras, que, por via de regra, são os responsáveis, aquelas prefeituras que mantêm esses aterros, que mantêm esses lixões? Olha, você quer me colocar numa situação difícil. Sim, porque se tem um problema, se tem um crime sendo praticado, né, alguém precisa ser chamado às falas, né, e ser punido. Eu vou falar tecnicamente, nós precisamos tomar algumas atitudes, lógico, mas isso é um fator que já sobe um pouquinho, ele vira político. E aí você enfrenta algumas forças que precisam ser melhoradas. E um outro fator que você me perguntou, por que, né? Eu lembrei agora, a variável cobrança. Né? Numa situação de uma comunidade ou de uma economia fraca, você falar em cobrar mais um pouco, mais uma taxa ou mais um serviço, leva a uma situação também de conflito, de dificuldade, de constrangimento para a autoridade pública municipal. Legal. Vinícius, para não te deixar em maus lençóis, vou puxar para mim essa responsabilidade. Tá? O que falta é o seguinte, muitas vezes falta vontade de pegar, como diz o interior, o boi pelo chifre e resolver alguns problemas. Vamos rodar para a próxima pergunta. Na sua opinião, qual é o maior problema que nós temos hoje em relação à questão dos resíduos? A vontade de fazer. Essa é vontade. Quero enfrentar e vou enfrentar e aplicar os recursos necessários para isso. Dos quatro steps que você elencou para a gente, aonde que reside o maior desafio? Na coleta, na separação, na destinação final? Aonde é o custo maior e a dificuldade maior? A destinação. A destinação é o maior problema porque é uma dificuldade muito grande de separar na origem. E eu sempre brinco que a saída do lixo, a solução do lixo está no fim. Resolva primeiro o local para ele chegar certo, e depois você vai resolvendo do fim para o começo. Está chegando com muita sujeira, então vamos procurar limpar melhor antes. Está chegando assim ou assado, você vai trabalhando, mas primeiro você tem um local que vai resolver todos os teus problemas, que é uma destinação adequada. Nada como falar com um especialista, né? Eu queria saber o seguinte de você, né? Nós falamos principalmente do ente público. Agora, como que como que você, como quem está nos assistindo agora, pode ajudar nesse processo e desse problema tão grande que é a imensidão de lixo que nós geramos e que nós jogamos no planeta que nós habitamos, né? Essa casa aí de 7,5 bilhões de pessoas na atualidade. Eu acho que a população tem uma força grande nisso, na redução do consumo. Eu acho que a gente poderia pensar, eu brinco muito que são pequenas ações, mas pode acontecer que não pegar o saquinho do supermercado, da farmácia, porque tudo você já pega, né? E ainda traz, você reduz esse lixo na sua casa. E quando você faz esse lixo, separar, para que ele possa também não ser contaminado. Você vai separando dentro das suas embalagens, para que mais esse material chegue limpo dentro das cooperativas ou dentro das empresas que possam recuperar isso aí. Então, essas, assim, são as ações que eu considero mais importantes. Não gerar, evitar a geração, e a separação. Essa é a grande contribuição que a população pode dar. Pequenas atitudes fazem a grande diferença, né? O chamado consumo consciente também. Olha, a conversa de hoje do Futuro Inove é com o Vinícius Bruni, especialista em resíduos, especialista em meio ambiente. Vinícius, que conversa boa. Muito obrigado por esse bate-papo e até um próximo encontro. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Grande abraço para você, até o próximo Futuro Inove. Tchau!